Eu vou levantar uma questão meio, talvez um pouco polêmica, baseada em experiência própria, assim. Eu vejo muito. Você falou que a gente começou falando que os atletas são muito jovens, né? E eu, na minha experiência de esporte, eu vejo que pais, né, influenciam também nessa ansiedade, nessa preocupação, né, que acaba prejudicando ali no desempenho. Nunca tive esse problema porque meus pais sempre me apoiaram do jeito certo e sou muito grato por isso, mas vi colegas, vi amigos que não eram bem assim, né, que tiveram pais ali que acabaram pressionando para o resultado, porque, tipo, pô, o cara tá treinando todo dia, tá ali, aí chega na competição, tem aquela expectativa da família, dos pais ali, de resultado. E muitas vezes vi também técnicos, né? Assim, muitas vezes eu vi o técnico uma exigência muito grande e não ter essa preocupação com o resultado, quer dizer, com a preocupação com a mente, né? Com Indivíduo. como vai estar ali nesse lado psicológico do indivíduo, exatamente. Como é que é isso no trabalho, né? Como é que você vê essa parte da família botando uma certa pressão muitas vezes, porque é um jovem, mudou de cidade, está morando numa GH, né? E aí o pai, a mãe cria uma expectativa de o filho, né, crescer e ter algo e acaba isso gerando uma expectativa ali, e isso vai gerar uma ansiedade. E também de, às vezes, técnicos, né, que não tem essa consciência, né, de que tá botando uma pressão ali que às vezes é exagerada e isso também gera um gatilho ali para outras coisas, vai gerar um tilt, né, que nem a gente fala. Sim, sim. Eu volto sobre aquela questão que eu falei sobre o meu propósito dentro do esportes, né? Eu entrei dentro do esportes por conta do meu filho que jogava e eu nos meus preconceitos acreditava que era por conta do jogo que ele ia mal na escola e aí eu tirei computador, tirava isso, tirava aquilo e usava todas as estratégias que normalmente um pai usa, né, por conta desse preconceito e ao invés de ajudar estava prejudicando, né? E foi nessa desconstrução de que o jogo era prejudicial e na verdade era uma fuga, era um salvamento, porque diante do contexto social em que ele, que no caso do meu filho, em que ele vivia, tinha as dificuldades na escola, na família, e o jogo era o lugar onde ele se sentia empoderado, é um lugar onde ele se sentia reconhecido. Então, o jogo, no final das contas, ele ajudava. Isso não é diferente em outros esportes, né? Então, o jovem, ele se sente empoderado quando ele recebe o desafio de aprender algo novo, ele vai para um campeonato e ele consegue resultados. E a diferença entre o esportes e uma modalidade esportiva tradicional é que isso tem uma longa trajetória, né? Um jovem que tem como idealização a natação como o seu nível máximo, que é a Olimpíada, ele começa treinando com 7 anos de idade, 7, 8, 9. Ele vai participando de campeonatos ao longo da vida e os pais vão, ao longo desse tempo, se adequando a isso, adequam a agenda, adequam a escola, né? Na hora que eles acreditam que realmente tem esse potencial, eles vão se readequando, isso meio que vai se encaixando. Então, quando o jovem chega com 16, 17 anos, ele está super experiente de campeonato, ele já está entendendo como as coisas funcionam, e vai ficando cada vez mais refinado esse trabalho, né, da vida em torno do competitivo. Já os jovens de esportes, eles começam for fun, eles começam brincando, eles começam como uma fuga, como uma necessidade social. Vários são os motivos que fazem ele entrar dentro do jogo até eles acreditarem que pode ser uma profissão. E os pais estão totalmente alheios a isso, totalmente alheios. Então, se eu pegar esses jovens aí do ensino médio que vão ser pressionados pelo vestibular, pela escolha da profissão, às vezes tem uma carga horária pesadíssima, né, do colégio, e aí eles querem treinar, e aí começam a gerar alguns conflitos que eu entendo aí o meu papel e aonde eu quero desbravar é justamente dessa psicoeducação para os pais, de assumirem que de fato existe a profissão e que existe um ecossistema, né? Então, hoje no mercado de esportes, quem já está dentro do meio, ele consegue entender todo esse ecossistema e a grandiosidade que ele tem. Hoje muito forte essa questão do business, né, e da audiência, mas esse ecossistema que está em torno do jogador é onde eu vejo o meu propósito. Então, tem a psicoeducação dos pais, é entender que o ecossistema e que mesmo
mesmo que no futuro ele não seja um profissional, ele está desenvolvendo habilidades socioemocionais, ele está desenvolvendo as soft skills, que são as habilidades do futuro para qualquer profissão. E assim como procurar meios, técnicas, estratégias de aprendizagem para que ele consiga, ao longo do seu treino nas bases, conseguir estabelecer a melhor forma de se aprender, para quando ele chegar lá no nível profissional, ele de fato só se preocupar com a performance. O que eu vejo muito, assim, mesmo o jovem sendo profissional, os pais ainda são alheios ao que ele faz, no sentido de até dar pressão sobre isso. Eles nem conseguem dar pressão porque eles não entendem muito bem o que o filho faz. Sabe, baseado no resultado, mas assim, de fato entender as questões que surgem do dia a dia e dar suporte é complicado, é complicado. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Para os que já estão no nível profissional, o que eu vejo é acolhimento. Conseguir fazer um trabalho que seja muito mais amplo do que simplesmente trabalhar a performance dele. Tem que haver uma estratégia muito mais amplificada, onde você traz para próximo os pais, traz toda a equipe de forma multidisciplinar para olhar esse atleta num contexto muito mais sistêmico, né, de tudo que envolve a vida dele. Não, só contar uma história rapidinha aqui. Quanto atleta, eu tinha uns 13, 14 anos, o técnico uma vez parou toda a equipe assim na água e falou assim: qual o objetivo de vocês na natação, né? Aí cada um foi falando, um falou assim: eu quero ficar fortão, ter um físico bom. Até eu que cheguei e falei assim: não, o meu sonho na minha vida, com 13, 14 anos, eu falei isso, é ser campeão olímpico, né? Meu técnico olhou para mim e falou assim: você nunca vai ser. Pra mim aquilo ali foi tipo, já você entendeu, né? Pra mim aquilo ali acabou. Mas claro, fiz psicologia esportiva, tudo, fui em psicólogo muitas vezes, terapia, mas na minha vida isso serviu muito para me ajudar. Porque depois eu ouvi isso outras vezes na minha vida e eu consegui tudo que eu falei que eu ia. Na faculdade, por exemplo, de jornalismo, eu falava: eu quero trabalhar com games, eu quero ser um jornalista especializado em videogame. E falavam para mim: você nunca vai ser. E eu consegui ser, né? Eu falei: não, vou ser sim. Então hoje é muito assim, eu uso isso, pessoal, alguém que me diz: não, você não vai conseguir, alguma coisa, um desafio muito grande, eu uso essa parte para me motivar, porque eu acredito que se eu não tivesse ouvido na natação que eu não seria campeão olímpico, ou tivesse ouvido uma outra coisa, não, se você treinar muito, se você se dedicar, você tem chance de conseguir, talvez eu tivesse conseguido o sonho de ir numa Olimpíada, sabe? Então eu levei isso muito para minha vida. Eu acho que existem gatilhos, né, que a gente vê, que às vezes de repente uma coisa ruim que aconteceu que você pode usar para uma coisa boa, né? Então isso que você está falando, tudo de entender, tudo de saber, ter esse acolhimento, pode ajudar para outras coisas também. Com certeza, com certeza. Até porque, assim, a gente vai intuitivamente criando as nossas fortalezas, né? Como você disse, foi baseado numa fala negativa que você pautou sua motivação interna para fazer a sua superação. E intuitivamente a gente faz isso. A diferença quando você trabalha a preparação mental, você intencionalmente usa, né, os seus fortalecedores para que eles se sobressaiam no momento de crise.